Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor do Abismo, e vou falar hoje do livro O Terceiro Deus, de Leonel Caldela, que é o terceiro livro da trilogia Tormenta, é o terceiro livro do Leonel Caldela, e é assim, na verdade, para muitos é o começo de uma saga, né? Porque Tormenta já existia já há anos antes de publicarem os romances, mas foi com essa trilogia que Tormenta entrou, né, na literatura. Antes era jogo de RPG, tinha quadrinho já, tinha mangá já, e hoje em dia já tem até videogame, tem podcast, tem podcast de RPG, podcast também dos editores, né, conversando. Então hoje em dia realmente é uma transmídia muito poderosa, mas há alguns anos atrás, né, em que o RPG estava ainda... o RPG já estava estabelecido no Brasil, né, mas ainda assim ainda era um embrião comparado ao que é hoje em dia. Né? Hoje em dia a gente tem bem mais editores publicando conteúdo, tem a própria Tormenta cresceu muito, tem mais autores, inclusive, escrevendo para Tormenta. Isso é fantástico. Né? E essa trilogia aqui foi meio que o começo, né, de Tormenta na literatura, nos romances e nos contos. E eu lembro, inclusive, de conversar com um amigo meu, né? Depois, eu e ele tínhamos lido já esses livros, adoramos, e teve um momento que ele falou, bem, vem cá, não tem aí uns personagens aí do Terceiro Deus, né, especificamente desse livro, que são só desse livro só, que não tem um lance aí deles meio que serem dragões, só que não, serem dois irmãos, e um deles tem muita certeza que ele é um dragão, né, e eu, caramba, é mesmo, né, porque nessa época, lógico, já estávamos assistindo o Game of Thrones, todo mundo conheceu, né, a Daenerys Targaryen e o Viserys Targaryen, e esse, inclusive, já é o meu primeiro tópico nesse livro aqui. E eu vou te explicar ao longo do vídeo por que eu estou citando o Game of Thrones, por que eu estou citando essa conversa com esse meu amigo. Esse meu amigo, inclusive, ele leu antes de mim esses livros. Hoje em dia eu li todos os livros de Tormenta e ele não leu todos ainda. Então ele vê essa relação, né, de um fica coçando a língua para dar spoiler pro outro, para falar com o outro, né, sobre o que está rolando no mundo de Tormenta. E no começo, eu que estava lendo, eu li devagar, né, ele, lê isso logo, que é muito bom. E hoje em dia sou eu que tô, cara, ali, né? Inclusive, esse meu amigo, ele falou, cara, é muito difícil, porque não tem tempo de ler, né? E aí acaba falando, caraca, eu tenho que ler o seu livro também, mas eu tenho o livro do Caldela e o seu pra ler, eu fico dividido em qual ler. E eu também fico dividido, né? Se eu quero que ele leia meu livro, ou se eu quero que ele leia o livro do Caldela, os novos, né? Também da Karen Soares, na Deus do Labirinto, que também são de Tormenta, né? E, sei lá, eu gosto de conversar sobre livros, eu gosto de conversar sobre histórias, então... E meu amigo, ele vai ler todos os livros, os meus e os outros que a gente gosta de qualquer forma, então eu realmente também fico dividido em dar pitaco de qual que eu deveria ler primeiro ou depois, né? Mas enfim, sobre o que eu estava falando antes, dos novos personagens desse livro. Esse é um ponto que eu acho interessante aqui. Esse livro, ele apresenta novos personagens no último livro de uma trilogia, o que eu acho que é muito perigoso, tá? Acho que um dos grandes problemas, por exemplo, falando de outra mídia, mas falando de Star Wars, um dos grandes problemas do último filme, o episódio 9, foi que adicionou personagens que não tinham necessidade de ser adicionados e não acrescentaram nada na história. Então eles botaram ali um personagem que ele tinha uma relação com o Paul Dameron, tinha outro com uma outra com o Finn, né? E essas personagens só gastaram tempo de tela em vez de aprofundar e desenvolver, né, quem já estava na história. Na minha opinião, a última parte de uma história é para concluir o que está em andamento, e não para ficar abrindo plot novo, ficar botando personagem novo. E no caso, esse livro aqui é uma exceção à regra, que é um livro que consegue trazer muito plot novo e interessante. Entre esses plot novos e interessantes tem um casal de irmãos que é o Edaurus e a Yadalina. São dois elfos, tá? E o Edaurus, ele diz que ele é um dragão, né? E ele fala, cara, olha, ser elfo é uma droga, né? Eu sou um dragão. É o que ele fala e é o que ele busca. Ele busca provar que ele é um dragão e ao mesmo tempo se tornar um dragão, sabe? Fica meio ambíguo, assim, se ele realmente é meio doido e acha que é um dragão, ou se ele tem essa ambição de se tornar um dragão e já afirma que é um dragão enquanto está buscando se tornar um dragão. E são dois personagens que são muito interessantes, cada um do seu jeito, tá? O Edaros, os dois são magos, só que o Edaros é um mago de batalha, então ele usa a magia dele para cair na porrada, para usar a espada, para ir para frente de combate, enquanto a Yadalina é uma feiticeira, no caso são feiticeiros, né? São bem magos, tem um pouquinho de diferença isso
nessa antologia aqui. A Edalina já é uma feiticeira, já que é aquele poder mais bruto mesmo, sabe? Aquele poder mesmo de manipular os elementos, de conjurar uma tempestade de fogo, né? Mas os dois são muito poderosos, né? A história já tá num nível de poder muito grande já estão lidando com avatares e semideuses e deuses menores, né? E heróis realmente épicos nesse ponto aqui. Então esse livro sabe introduzir novos personagens no último capítulo de uma saga, mas também é um livro enorme. E eu acho que esse livro podia ser dividido em dois, sinceramente. Podia ter sido, em vez de uma trilogia, podia ser 4 livros, né, que daria para dividir bem. E o livro tem quase 700 páginas, tá? Então, ele usa basicamente tudo que já foi estabelecido no livro anterior e ele sabe desenvolver o que estava lá, sabe mudar, sabe trazer novidade, sabe logo de cara o herói, né, o Orion Drake, ele é modificado, se eu falar é um pouco de spoiler, então não vou contar, mas quando você conhece o Eldar e a Edalina, eles são muito carismáticos e eles acrescentam a história, sabe? E eu acho que é porque eu acho que eles funcionam, porque você vê, a capa tem dragões aqui na capa, sabe? Aqui no fundo tem dragões também. Então, esse discurso deles de que eles são dragões e eles vão se tornar dragões acaba ligado profundamente a essa história que está sendo contada, que é uma história longa também. Voltando ao exemplo de Star Wars, talvez se o filme, né, aquele filme de Star Wars fosse um filme ali de 3 horas, né, que nem são os filmes do Hobbit, né, que nem são os filmes do Senhor dos Anéis, que nem foi o último filme do Vingadores Ultimato, né, que são filmes mais longos, sabe? Talvez, nesses casos, assim, um filme bem longo, né, e que com novos personagens, mas que estivessem dialogando de forma bem intrínseca com a temática, né, no caso, o Star Wars tem a questão do retorno do Palpatine, que ficou muito mal explicado, mas se fossem novos personagens ligados a esse retorno do Palpatine, talvez tivesse ficado melhor do que ficou. E é isso que o Caldela fez aqui. Ele apresenta novos personagens, mas ele desenvolve eles, não fica solto no meio da história. Eles se relacionam de forma profunda com os heróis que já existem na saga. Esse é outro ponto que faltou, né? Ficou muito superficial no caso do Star Wars. Ficou superficial a relação das novas personagens com o elenco que já existia, né? E no caso do Edalus e Edalina, eles estão muito ligados ao plot desse livro aqui, essa temática aqui, que é O Terceiro Deus, que é o título do livro, e essa temática de dragões desse livro aqui. O segundo ponto é que esse livro, além de trazer novos personagens no final de uma saga, ele também sabe usar os elementos recorrentes no final da saga. Então a gente tem aqui, por exemplo, o Orion Drake, tem o Ingram Brassbone, tem a Vanessa Drake, tem até mesmo outros elementos assim que voltaram, que já não estavam aparecendo há um tempo já, sabe? Tem o próprio vilão, né, que é o Crânio Negro. Esses elementos todos o Caldela soube desenvolver ao longo da história. O Orion, o Ingram, né, e a Vanessa, eles são introduzidos no segundo livro, mas também tem elementos que vêm lá do primeiro livro, que tudo, no final das contas, tudo tá ligado, sabe? Tudo tá ecoando, tudo tá relacionado, e o Caldela sabe usar esses elementos todos. E esse é o ponto, o leitor, enquanto ele lê, ele cria expectativa, sabe? Então essa expectativa tem que ser ou atendida, ou tem que ser surpreendida, sabe? Ou você dá uma reviravolta que surpreende, ou você dá uma conclusão um pouco esperada, mas de forma satisfatória. Esse que é o ponto, sabe? E até o Caldela conta que a ideia inicial é que fosse um primeiro livro e fossem outros livros, né? A sequência fosse algo desconectada com o primeiro livro. E o Caldela falou, não, vamos fazer sim a sequência totalmente conectada ao primeiro livro. Apesar de que, aparentemente, isso era impossível da forma como acabou o primeiro livro, sabe? Mas o Caldela soube fazer. O Caldela é muito bom assim, em amarrar as narrativas, ele é muito bom em estruturar a narrativa, ele é um excelente narrador. Talvez o Caldela seja, eu ouso dizer, ele deve ser um dos melhores, talvez o melhor narrador brasileiro, né? Em matéria de você contar uma história
eu acho que é muito difícil alcançar o nível dele, porque tem muito esmero, tem muito cuidado, ele sabe estruturar, ele sabe ligar os pontos, ele sabe contar uma história, tá? E um elemento importante é isso. Muitas vezes tem elementos interessantes que ficam para trás. De novo, citando o exemplo do Star Wars, né? No segundo filme teve muito plot que foi aberto, que a gente esperava ver mais e que não foi dado sequência. Na verdade, Star Wars é muito recorrente isso na franquia Star Wars, não é só culpa desse último filme não, sabe? Porque teve a Capitã Phasma, que era irada, e ela mal aparece no episódio 7 e 8, sabe? Foi por isso mesmo. O Boba Fett, foi muito irado no episódio 5, a gente mal conhece ele no 5 e no 6, ele também é dado um fim abrupto pra ele, sabe? O General Grievous também, do episódio 3, volta e meia aparece um personagem que é muito legal e some depois, né? Isso é um problema recorrente na franquia Star Wars, tá? E isso frustra o espectador, isso pode frustrar o leitor em um livro. Então, quando você apresenta um elemento e isso gera uma expectativa no leitor, essa expectativa tem que ser atendida. E o Caldela é muito bom nisso. Esse daqui é um exemplo de como ele faz isso, tá? Terceiro ponto é como que ele usa as inspirações fora do livro, que o maior exemplo aqui é o Edaurus e a Edalina. Eu já expliquei quem eles são, né? É um casal de irmãos elfos que meio que dizem que são, meio que querem ser dragões. E isso, botando lado a lado, é muito Game of Thrones, sabe? É muito a Daenerys, é muito Viserys. O Viserys tem aqueles discursos que eu sou o dragão, né? Ele se auto-intitula o dragão o tempo todo enquanto ele tá na primeira temporada, sabe? E a Daenerys, no começo, tá muito passiva a ele também, tá muito seguindo os passos dele em muitos aspectos. E ao longo da primeira temporada, ela vai criando uma própria identidade, ela vai tomando o controle da própria vida dela. Só que, com a diferença aqui, né, o Viserys e a Daenerys, eles são Targaryen, eles são humanos Targaryen, mas são humanos ainda, né, e eles estão no começo da saga do Game of Thrones, a Daenerys, no caso, até o final da saga, né, já que é o Edaurus e a Edalina, que, assim, tipo, não foi coincidência. Eu nunca perguntei pro Caldela se é ou se não é, mas, pelo amor de Deus, se ele falar que não foi coincidência, foi então, sei lá, foi transição de pensamento, sabe? Então, assim, as chances são de 99,999% de que foi sim inspiração. Mas o Game of Thrones não estava ainda no Brasil quando esse livro foi lançado, então o Caldela pegou essa inspiração, deve ter lido ou em inglês, ou deve ter lido em português de Portugal, que em Portugal já tinha sido levado o Game of Thrones para lá, os livros já tinham sido publicados em Portugal há mais tempo já. Então, ou o Caldela leu na versão portuguesa, lusitana, ou leu na versão americana, né? Mas ele soube usar a inspiração. Isso que é muito difícil de fazer, porque muita gente pega assim, eu vou criar um grupo de heróis que vai ser estilo a Sociedade do Anel do Senhor dos Anéis, sabe? E fica ali aquela copia e cola meio descarada, sabe? E o fato dele ter se inspirado nesses elementos que estão no começo do Game of Thrones, mas tem inserido no final da saga dele, né? E ter realmente recriado esses personagens dentro da saga dele para atender a história que ele estava criando, sabe? E também, enfim, ele realmente criou algo novo, tá? Isso é inspiração, tá? É você realmente criar algo novo, interessante, usando algo, e por mais que seja nítido, né? Quem assistiu ou leu Game of Thrones e quem leu O Terceiro Deus vai enxergar a inspiração na Daenerys e no Viserys, tá? Mas isso não vai incomodar em hora nenhuma, pelo contrário, na verdade isso me deixou ainda mais curioso quando eu percebi essa semelhança, sabe? Porque ele não tá só copiando, tá? Eles não têm, assim, o discurso de que, nós somos, tipo, eles não querem domar dragões, sabe? Eles não querem conquistar o trono do reinado, sabe? Não é isso que eles querem, tá? Então, isso é inspiração. É você pegar um elemento e desconstruir e reconstruir da sua maneira para atender a sua história. E Caldela fez isso muito bem. O quarto ponto é a conexão que o Caldela faz dos pontos, né, da saga dele. Por exemplo, no primeiro livro tem um cara chamado Senomar, que é um bardo, né, um genial esse bardo, que ele tem um estilo de música muito impactante, muito fora dos padrões, e ele, em vez de ficar
babando o ovo da nobreza, como os bardos geralmente fazem, né? Aquela coisa do bardo, da corte, que inventa um monte de história para boi dormir, para enaltecer o nobre que não faz nada por ninguém, né? Esse bardo, ele critica, né, a burguesia, critica a nobreza, e a música dele é meio desafinada, mas ele consegue uma atenção, ele consegue uma popularidade apesar disso. E Senomar, ao contrário, é Ramones, né? E o que é mais genial nesse personagem. Mas a questão é que, por exemplo, ele foi um elemento muito legal do primeiro livro, sabe? E ele tem influência posterior ao longo da saga, que eu não vou falar como, porque é spoiler, mas isso mostra como que o Caldela junta os pontos, sabe? Como cada personagem, a ação de cada personagem no primeiro livro ecoa ao longo dos outros livros, e a gente encontra influência deles ao longo, até mesmo no final da saga, sabe? E, cara, no final da saga, até mesmo, tipo, uma coisa genial, cara, a forma como o clímax chega, né? E a batalha final desse livro aqui é de explodir miolos, sabe? Porque o Caldela realmente cria ele realmente conecta os pontos no nível, né, que elementos anteriores acabam não só ecoando, mas acabam se fazendo presentes e muito influentes até nos últimos momentos da história, sabe? Isso que eu acho que torna esse livro aqui tão poderoso também. Então, o Caldela soube ligar os pontos dele e ele sabe introduzir os elementos, ele sabe concluir aquilo que ele introduz, ele sabe reabrir também elementos que estavam lá antes. Um dos elementos que eu mais gosto na Trilogia Tormenta é a bruxa sem rosto, a Andaluzia. E ela, a princípio, seria uma antagonista em uma cena no primeiro livro, né? Mas ela acaba sendo muito importante não só no primeiro livro. Então isso é um exemplo assim, de como ele sabe usar os elementos narrativos que ele introduz, sabe? Ele sabe ligar os pontos. E quando você pensa, tipo, não, ok, aquela parte da história já encerrou. Ele te traz de volta aquela parte da história e te dá mais profundidade, sem também desconstruir, sem também acabar estragando o que ele tinha feito antes já, sabe? Ele consegue trazer e tornar mais interessante ainda. Enfim, o Caldela, ele tem muitos elementos muito poderosos, muito interessantes que ele sabe usar. Mas, cara, lembrando, ele fez isso não foi em um livro só, tá? Porque eu tô falando isso tudo que ele faz de certo na história dele. E muitos escritores tentam usar isso tudo que eu tô falando aqui em um livro só, tá? E às vezes é um livro só de 200 páginas, sabe? O Caldela usou isso tudo que eu tô falando, ele construiu a longo prazo. Então, os escritores que estão aqui ouvindo isso têm que pensar em como construir isso um passo de cada vez, tá? E não, então, o Caldela fez certo nesse livro, vou usar isso tudo. Isso que é um outro erro também. A pessoa lê uma trilogia épica, seja Senhor dos Anéis, seja Trilogia Tormenta, seja Filhos do Éden, lê aquela trilogia maravilhosa e querem tentar botar toda aquela carga narrativa em um livro só, sabe? Sendo o primeiro livro do autor. E às vezes enfia o pé pelas mãos. Acho que o que eu quero dizer aqui é que é muito mais importante construir isso a longo prazo e se esforçar para construir isso do que ficar tentando fazer de imediato, tá? Tanto quanto o Tolkien levou muito tempo para escrever Senhor dos Anéis, quanto o Caldela levou muito tempo para escrever Trilogia Tormenta, e o Spor levou muito tempo também para fazer a tetralogia angélica, né? Que no caso, Os Filhos do Éden, a trilogia já era a sequência da Batalha Apocalipse, né? Na verdade, era prelúdio da Batalha Apocalipse. O último ponto que eu quero falar aqui é como o Caldela cria clímax e anticlímax. Ele tem momentos em que são conclusões épicas para o que ele está construindo, sabe? A batalha fala desse livro em específico também, que no caso é uma guerra contra forças cósmicas aberrantes, e de um lado são tipo monstros de outra realidade que não deveria existir, né? E de um lado são deuses, sabe? Então a guerra que envolve poderes cósmicos de Arton contra Tormenta. E isso é um clímax muito irado. O final também, o desfecho que tem o Oron Drake, a Vanessa Drake e o Crânio Negro, que é o vilão dessa saga, é muito épico. Mas, por exemplo, o Caldela também usa anticlímax
em uns momentos, não quero dar spoiler aqui, mas, por exemplo, tem personagem que ele morre, por exemplo, de velhice. E, pô, morrer de velhice numa saga épica é muito anticlímax, sabe? Mas a forma como é feito e o que é revelado na morte desse personagem em específico é realmente de explodir os miolos, sabe? Então, tem que estar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente quer botar um fim pra história que surpreenda, né? E às vezes o clímax seria óbvio, então o anticlímax acaba sendo a opção. Que era muito bom em anticlímax era o próprio Lovecraft, né? Lovecraft, às vezes, a gente espera, né, que o mocinho vença no final, e nos livros do Lovecraft isso muitas vezes não acontece. Então, talvez uma das grandes influências do Lovecraft na literatura contemporânea tenha sido o anticlímax. E o Caldela se inspira bastante em Lovecraft, principalmente nessa trilogia aqui. Então, assim, mas o Caldela ele usa as duas ferramentas. Justamente por ter uma saga tão grande e ter um livro tão grosso, ele consegue, em alguns momentos, usar o anticlímax, e em outros momentos, usar o clímax. Então, acho que a dica que eu tenho aqui também é para os escritores: busque criar histórias que levem a um clímax e outras histórias que levem o anticlímax. Busca os dois, tá? Às vezes o final pode parecer assim. A questão é como usar a frustração dentro da história de forma que não seja frustrante para o leitor, tá? Para o leitor é empolgante, mas dentro da história é frustrante, sabe? Eu lembro de um quadrinho, que eu posso falar no final, é um quadrinho da Dragão Brasil, né? Tô falando aqui de Dragão Caldela, lembrei da Dragão Brasil. E tinha um quadrinho que é tipo um templário invadindo ali um ambiente meio árabe, né? E ele quer os tesouros, né? Acho que é o tesouro do rei Salomão, que ele diz que ele quer algo do tipo. E aí vem umas mulheres assim se oferecendo para ele, e ele tipo manda as mulheres irem embora, que ele tá atrás de uma fortuna muito maior, né? Que ele quer a fortuna da eternidade, não uma fortuna momentânea. E aí, quando ele chega no tesouro, é um monte de livro, né? E aí, isso é exemplo de anticlímax, né? Ele esperava tesouro, ele esperava ficar rico, ele esperava ter a riqueza de um rei, né? Ele esperava ficar eternamente rico, né? E ele encontrou a sabedoria eterna. Então, quer dizer, algo irado, mas para aquele personagem foi empolgante, foi frustrante pra caramba para aquele personagem. E aí, no final dele ele fala: vou ver se as meninas ainda estão afim de mim, né? Quer dizer, é o que restou pra ele, sabe? Ok, não tenho ouro, então vou atrás das meninas. Então isso é um exemplo de anticlímax. O Caldela usa também anticlímax em outro conto dele, que tá na Crônicas da Tormenta, volume 1, tá? É uma história de vilões, são todos do mal na história, tá? E, bom, são basicamente gente ruim, né, implodindo, né, acabando se voltando um contra o outro, em mega resumo, sem dar spoiler. E o final também é um grande anticlímax. Então acho que talvez seja esse o segredo do anticlímax. É uma conclusão que seja frustrante para os personagens envolvidos, tá? De algum nível frustrante para eles, mas para o leitor essa experiência desse anticlímax seja de alguma forma satisfatória. Pode ser porque pode ser através do humor, né? No caso, esse cara que encontra os livros, né, nesse quadrinho, ele encontra um monte de livro. A gente ri da cara dele, né? A gente tá aqui, a gente ri da cara dele, né? Mas pra ele foi frustrante. Pode ser através de uma revelação bombástica também, um plot twist, uma grande revelação, assim. Por exemplo, outro exemplo aqui que me veio agora, no jogo do Assassin's Creed 2, o Ezio, quando ele chega no final da história, né? A mensagem que é dita não é passada para ele, é uma mensagem para o jogador, né? Porque tem toda uma questão aí de você descobrir o conhecimento dos seus antepassados, né? Então, no caso, tem um personagem que está no presente vendo memórias do passado de um ancestral dele, que é o Ezio. Então, assim, a mensagem foi transmitida através do Ezio, mas para o narrador, o jogador, né, pro jogador e pro personagem que está no presente, no caso. Então, é louco isso, porque quem passa a mensagem olha pra câmera, e, tipo, ele fala com você e não com o personagem, sabe? Isso é interessante pra caramba no Assassin's Creed 2. Então, pro Ezio, aqui é um anticlímax, porque ele fez tudo aquilo, mas ele não é o herói, sabe? Ele é o mensageiro, no final das contas, sabe? A grande jornada dele foi pra trazer uma revelação que não servia pra ele. Então, isso é um exemplo de anticlímax também, né? A verdade é revelada, o jogador entende o que aconteceu,
Mas pro personagem aquilo não fez sentido nenhum, sabe? Meu apitou aqui na internet. Eu sempre esqueço de ligar aqui, apitando sem mensagem. Isso aí a mensagem, com certeza, é da Priscila da Pendragon, que é a editora-chefe da editora por qual eu publico. Eu tava conversando com ela, eu tinha desligado o áudio, não sei porque eu liguei de novo, esqueci, enfim, me enrolei. Enfim, o Caldela sabe usar o clímax e o anticlímax, tá? Por fim, quero falar aqui minha única insatisfação, eu tenho duas, tá bom? Vou falar duas insatisfações que eu tenho com a Trilogia Tormenta do Lionel Caldela, para também não ficar aqui só elogiando. Eu sou da opinião que nada é perfeito, eu sempre quero mais, e não acho que tanta história pra mim, todo livro pode ser maior do que ele é, pode contar mais histórias do que ele já conta. Mas enfim, no caso desse livro aqui eu tenho duas frustrações, que são, já falei, vou repetir, esse livro podia ser 2 livros. Tá? E a história desse livro se divide com muita nitidez em 2 partes. Tá? Tem o primeiro momento que foca no Orion Drake em relação aos Cavaleiros do Corvo, tá? E tem a segunda parte que foca mais nos deuses menores de Tormenta e na batalha de fato contra o Crânio Negro. Então, eu acho que podia ter sido aí, de repente, um terceiro livro, tipo Os Cavaleiros do Corvo, por exemplo, sabe? E um quarto livro que seria o Terceiro Deus, sabe? Enfim, isso daria para expandir isso tudo que tá aqui, né? É um livro de 600 páginas, quase 700 páginas, sabe? É quase 700 páginas. Então, se fossem 2 livros de 400 páginas, por exemplo, até mais, né, um livro de 400, outras de 500 páginas, eu acho que daria para desenvolver mais alguns plots. Eu falei da Andaluzia, a conclusão dela é muito rápida, no fim das contas, né, eu acho que poderia ter desenvolvido melhor essa conclusão dela, por exemplo, né, enfim, eu acho que esse livro ficaria melhor se fossem 2 livros. Eu não sei como é que era o mercado editorial da época, né, estava ainda escrevendo ainda, estava longe de publicar meu livro ainda na época, então eu não conheço o mercado editorial daquele período de tempo. De repente, realmente foi necessário que fosse uma trilogia, né? Mas olhando hoje em dia, depois de ler, depois de adorar, sabe? Esse aqui a Tormenta é a minha saga favorita de leitura, sabe? Pra mim é difícil dizer qual é o livro que eu mais gosto. Eu gosto dos livros do Caldela, gosto do livro da Karen Soarelli, gosto dos livros de contos, né? Mas de tudo que eu gosto, e eu observando assim, já com uma maturidade, esse livro teria ficado muito melhor se fossem 2 livros e tivesse dado mais tempo para narrar tudo que ele narra. Mesmo sendo ótimo, seria melhor ainda se fosse assim. E o último ponto é que, no fim das contas, eu acho que o Orion Drake não devia ter sido o herói da história. Eu acho que a Vanessa Drake, a esposa dele, é quem de fato deveria ser a heroína. E aí, os 2 são muito importantes, os 2 fazem muita coisa irada, os dois têm cada um de uma forma própria, uma jornada muito épica, tá? Mas justamente, eu acho que o Orion Drake podia ter tido, assim, essa jornada dele de herói, tá? Que dialoga muito com uma jornada meio típica de um herói. O diferencial é o próprio Orion Drake, que ele é um cara mais sisudo, é um cara mais cinzento, é um cara mais velho, ele é um cara grisalho já, e não um jovem herói. Então ele por si só não é bem o herói típico, mas a jornada dele é uma jornada um tanto típica, apesar de tardia, né? Hoje em dia ele seria meio próximo aí, de repente, do Logan, do filme Logan, né? O Wolverine. Talvez ele fosse mais próximo aí do Last of Us também, o Joel. É Joel que você fala o nome do cara? Então, até o Kratos do God of War 4 também. Hoje em dia tá na moda esses pós-heróis, né? Esses heróis mais experientes, já grisalhos já, né? O Orion Drake ele é meio nesse esquema ali, meio Wolverine, meio Kratos, meio Joel, sei lá. E por isso tudo, eu acho que o foco deveria ter sido a Vanessa Drake, porque eu acho ela muito mais interessante como personagem. Ela faz muita coisa que eu queria ter visto mais de perto, eu queria ter conhecido essa jornada dela mais de perto também, sabe? E justamente podia ser simplesmente algo do tipo, olha, o Orion Drake tá cumprindo o dever dele de cavaleiro, tá tendo a sua jornada típica de um herói, e beleza, ele tá lá fazendo o papel dele, né? E a Vanessa Drake, o que ela vai fazer, sabe? E o que ela decide fazer, porque ela é muito proativa, e ela é muito mais proativa do que todo mundo na saga inteira, e eu adoro
heróis que são proativos, heróis que buscam a própria jornada, heróis que não esperam que digam o que eles têm que fazer. E esse que é um dos maiores defeitos do Dorian Gray, que é esse. Ele espera que digam o que ele tem que fazer, né? E ele demora para agir por conta própria. Então, já nesse Drake, a esposa dele, ela sempre agiu por conta própria, sabe? Então, enfim, eu acho que esse livro ficaria muito melhor. Eu adoro os livros, tá? Eu adoro os livros. Todos eles. Muito. Gosto mesmo. Mas, meu Deus do céu, eles seriam tão melhores se o último livro fossem 2 livros e se a Vanessa Drake fosse a heroína em vez do Dorian Drake. Essa é a minha opinião, minha humilde opinião de mero mortal, tá? Eu aprendi muito lendo esse livro. Eu vou reler, eu tô com plano de reler a trilogia inteira esse ano ainda. Eu tô relendo o Senhor dos Anéis. Então, quando eu terminar de reler o Senhor dos Anéis, o primeiro Senhor dos Anéis, né? O Senhor do Anel, tá aqui, inclusive. Quando eu terminar de reler ele, eu devo voltar a ler O Inimigo do Mundo, sabe? E ter essa experiência de reler essas 2 sagas que são tão marcantes na fantasia medieval, no caso do Senhor dos Anéis, na fantasia medieval do mundo inteiro, no caso de Tormenta, pro Brasil especificamente, que é realmente a maior saga de fantasia medieval nacional que nós temos. Então, adoro muito. Eu quero olhar de novo, e eu quero dessa vez olhar essa saga eu mesmo prestando mais atenção na Vanessa, porque ela que é, no fim das contas, a grande heroína, ela quem é realmente a principal da história, no fim das contas. Então, eu vou ler prestando mais atenção nela do que eu li na minha primeira jornada. Blá, 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 blá. Se você gostou do conteúdo, dá o joinha. Se você quer mais vídeos como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop todo dia de 2020. Então, até amanhã.